essa criança, ela, por conhecer o que é o outro, o reflexo do outro, ela conhece o seu próprio reflexo. Não, isso tem uma profundidade. Isso tem uma... Inclusive, Gênesis está aqui. Inclusive, está nesse trecho da carta. Conhecendo o outro, o grande outro, Deus, ele, e amando ele, a verdade, chega a verdade sobre si. Isso é um processo psicológico que toda criança passa. O outro, esse é o outro. Aquilo ali é o reflexo do outro. Então, esse é o meu reflexo. Sem essa referência, eu não conseguiria. Uma criança não conseguiria chegar a essa compreensão. Todos nós passamos por esse aprendizado. Professor, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com um juízo fundamental. Tá? Se ali é o reflexo do papai, aquele reflexo não pode ser do papai. Logo, sou eu. Isso é um juízo fundamental. Nós vivemos uma sociedade assim, total ausência de lógica. Isso reflete onde? Nos juízos. Primeiro reflexo imediato é no juízo. Existe um princípio lógico, e de novo, eu não aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Aqui, meus irmãos, vocês que estão aqui porque estão buscando uma formação humana para católicos. Tá? Você que é católico, você que é cristão, eu tenho que deixar claro para você. Isso daqui eu não estou tirando nem da doutrina da igreja, nem do evangelho. Isso daqui é filosofia clássica, Aristóteles. Então você que não é nem cristão nem católico, pelo menos está aqui recebendo essa aula para ver se tira alguma coisa, se aproveita alguma coisa, essa parte aqui. Não precisa nem que você professe fé nenhuma em escritos da igreja ou na palavra de Deus. Isso daqui é filosofia clássica. Aristóteles, ele escreveu, se não me engano, foram 6 livros sobre lógica. Oregon é o conjunto dessa obra. E ele vai estruturar a base da lógica. Inclusive, isso é impressionante porque tem uma conexão com o próximo ponto que eu vou trazer, que é ligado ao logos também, tá? Que é a palavra. Logos também pode ser traduzido como palavra, do grego pode ser traduzido como palavra. E ele traz um princípio lógico básico, que é chamado juízo primeiro. Tá? Então, nós seres humanos, São Tomás de Aquino explora isso muito bem. Ele aprofunda isso de uma forma muito profunda, mas isso é filosofia aristotélica. Né? Então, nós seres humanos, nós experimentamos o particular e abstraímos o universal. Eu vou pular isso daqui, senão vai ficar muito técnico, aí vai ficar chato. Eu vou ser bem superficial aqui. E dessa abstração universal, que é a nossa busca pela forma, nós construímos um conceito e estabelecemos uma coisa chamada termo. Só isso daí já justifica algumas coisas que nós deveríamos estudar. Lógica, etimologia das palavras. Isso tudo era estudado antes. Tá? E isso tudo se tornou um gap da nossa formação. Tá? Mas aí eu não vou cair na tentação aqui de fazer crítica à educação atual. Tá? Então, o que acontece? O que é o primeiro juízo? Vou trazer de uma forma concreta. Tá? Vou trazer de uma forma concreta. Um bebê, ele começa a reconhecer o rosto do pai e da mãe. Certo? Tudo bem? Então, quando o bebê... Digamos que o bebê, essa família, eu vi isso acontecer com a Isabela, com o Isaac também, entra num elevador que tem um espelho. Né? Quem é pai sabe, já teve de alguma forma essa experiência, se não no elevador, em algum momento. E aí viu que a criança, ela no espelho, ela olhava, via o reflexo, por exemplo, eles viram o meu reflexo, e aí eles olhavam para mim. E eles olhavam para o meu reflexo. E olhavam para mim. E olhavam para o meu reflexo. E olhavam para mim. Chega um momento que eles olham para o reflexo
e olham para o reflexo deles. O que está acontecendo ali? Essa criança, ela, por reconhecer, por conhecer o que é o outro, o reflexo do outro, ela conhece o seu próprio reflexo. Não, isso tem uma profundidade. Isso tem uma... Inclusive, Gênesis está aqui. Inclusive, está nesse trecho da carta. Conhecendo o outro, o grande outro, Deus, ele, e amando ele, a verdade, chega a verdade sobre si. Isso é um processo psicológico que toda criança passa. O outro, esse é o outro. Aquilo ali é o reflexo do outro. Então, esse é o meu reflexo. Sem essa referência, eu não conseguiria. Uma criança não conseguiria chegar a essa compreensão. Todos nós passamos por esse aprendizado. Professor, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com um juízo fundamental. Tá? Se ali é o reflexo do papai, aquele reflexo não pode ser do papai, logo sou eu. Isso é um juízo fundamental. Uma coisa não pode, é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, a mesma criança que está aqui no elevador e vê o reflexo do pai e o reflexo da mãe, ele entende mamãe, papai. Mamãe não pode ser papai. E papai não pode ser mamãe ao mesmo tempo, sob a mesma perspectiva. Isso é básico. Isso é básico. E hoje nós vivemos uma sociedade que não entende mais isso. Confuso. E aí tem algumas razões, tá? Eu não vou me debruçar sobre elas aqui. Aí tem o efeito das filosofias modernas, vem lá o pensamento cartesiano, né? Enfim, não vou cair na tentação porque a aula já está ficando muito longa. Então, isso é um juízo fundamental. É um juízo fundamental. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob a mesma perspectiva. Então, verde, se é verde, não pode ser azul. Se é sólido, não pode ser líquido. Isso é lógica básica. Se é boi, não pode ser vaca. Isso é lógica básica. A sociedade perdeu isso. Tem um conceito. O conceito disso é sociedade líquida. Tudo é líquido, tudo é fluido. Tá? Tudo é fluido. E talvez a gente tenha até tido até alguns ganhos civilizatórios. Talvez. A gente pode fazer essa reflexão sincera e honesta. Mas não existe uma realidade totalmente líquida. A gente perdeu referências. A gente perdeu o sólido. Básico. Perda da razão. E muitos cristãos, eles vivem ali, professam a fé, vai para a igreja, vai para não sei o que, estou seguindo o evangelho, faço minhas orações. Só que você, meu amigo, você está com a razão totalmente fragmentada. Você não tem princípios elementares. Antes de professar fé, de ser crente, ser racional. Você acha que seu pet é mais digno do que o ser humano? Como é que você vai viver a fé cristã assim? Porque você não entende a dignidade humana. Não entende. Você não entende moral. Você não entende. Você está confuso. Está confuso. Então, é uma ave com a asa quebrada. E aqui, de novo, eu não estou ridicularizando ninguém. Isso é um diagnóstico da cultura. É a nossa cultura, para onde a nossa sociedade está indo.